Hoje é domingo, 25 de fevereiro de 2024, e hoje teve a grande manifestação que Jair Bolsonaro convocou para tentar atenuar as suas penas de seus aliados e seus familiares na justiça. Se vai conseguir isso ou não, são outros 500. Mas eu quero pedir sua licença para falar sobre este assunto predominantemente neste vídeo especial que eu estou fazendo nesse domingo. Você sabe que normalmente no fim de semana eu ponho no ar uma entrevista política e uma entrevista cultural, Neumann Entrevista ou Dois Dedos de Prosa, mas nesse domingo nós vamos tratar basicamente desse assunto e mais uns assuntos que eu queria deixar esclarecidos, né? Há uma diferença enorme entre os três grandes jornais do Brasil na cobertura do ato do Bolsonaro e dos seus bolsonaristas na Avenida Paulista. O jornal Estado de São Paulo manteve o dia inteiro na sua edição na internet o artigo de Eliane Cantanhede, que é a manchete do jornal, no qual ela diz que Lula precisa entender o recado da Paulista. Candidato ou não, Bolsonaro move multidões e divide o país. Vou falar também alguns comentários que foram feitos no X, que era um artigo do Twitter, a respeito desse mesmo assunto. Mas vou tocar num assunto diferente desse, que é o levantamento do número de brasileiros morando nas ruas de São Paulo, dando um aumento de 20 vezes, numa comparação com 12 anos atrás. Vamos então primeiro agradecer a você que está aqui me acompanhando, você que está sempre dando uma força, visualizando os meus vídeos, prestando atenção, comentando, nem sempre elogiando. Eu vou tratar desse assunto da forma como as críticas são feitas, mais lá na frente. Agora, eu quero agradecer a você, comovidamente, pela força que me tem dado. Essa é a minha forma de comunicação agora com o meu público, depois de ter trabalhado em rádio, televisão, jornal e tal. Agora eu estou numa revista, a revista Cruzoé, do Antagonista, né? Pois bem, eu falei para vocês da Eliane Cantanhede, com quem eu trabalhei no Jornal do Brasil e no Estadão e na Rádio Eldorado. A Eliane disse que o ato deste domingo na Avenida Paulista confirma o que todos sabiam. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem base popular, move multidões e divide o país ao meio, como já mostraram os votos de 2022. Isso, porém, não muda a realidade e as investigações da Polícia Federal e da Justiça contra Bolsonaro, seus generais, minutas de intervenção no TSE, anúncio de estado de sítio e a longa preparação de um golpe que, frustrado, virou a invasão e depredação das sedes dos três poderes. O Globo, quando chegou à noite aqui, já estava... Essa notícia do ato da Paulista estava lá no finzinho da primeira página dos computadores, né? O UOL manteve perto da manchete, mas botou de manchete o empate do São Paulo Futebol Clube com a Ponte Preta de Campinas. Havemos de convir que o campeonato paulista de futebol, com todo o respeito, não tem mais importância para o país do que essas manifestações políticas de um lado e do outro, do lado do governo e do lado da oposição. Considero isso um vexame da imprensa. Compareceram a esse ato, que eu digo, além do que a Eliane comentou, tem o fato de que tinha governadores no ato, né? Jorginho Melo, de Santa Catarina, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, governadores bolsonaristas prestigiaram lá, né? O passado, segundo a Eliane, né, o passado diz bastante do que eles foram fazer lá
e o futuro dirá se a presença valeu a pena. No final das contas, a história porá isso tudo no contexto, né? Antigamente se dava o número das manifestações, né? Depois pararam de dar por uma atitude covarde dos governadores, principalmente o governador de São Paulo. Agora voltaram a dar, porque a Polícia Militar tem técnicas que facilitam o cálculo das multidões. E a Polícia Militar de São Paulo é mais equipada do que outras no nosso país, né? Pois bem, segundo a Secretaria de Segurança, o ato na Paulista, neste domingo, reuniu 600 mil pessoas, 750 mil se contarem com as multidões que também se juntaram nas ruas laterais, né? Eles pediram, segundo a Secretaria de Segurança Pública, impeachment eles são menos da metade da multidão da qual eu fiz parte, e pediu o impeachment da Dilma, 1.400.000 pessoas, em 2013. Né? Tarcísio de Freitas aproveitou a ocasião para dizer que Bolsonaro não é uma pessoa, um PDF, mas um movimento, né? Além disso, também tem o Ronaldo Caiado de Goiás, não lembro se falei dele aqui. Eu queria também ler, porque os jornais desprezaram como notícia e não tiveram a competência de oferecer opinião ao seu eleitorado, a não ser o Estadão, que publicou um editorial, quer dizer, que foi um jornal que circula amanhã, impresso, mas que já está circulando na internet, um editorial sob o título de Bolsonaro quer sequestrar a oposição. O último parágrafo dele é o seguinte: por aí se vê a força de Bolsonaro, que a despeito de suas aflições judiciais, ainda é capaz de sequestrar a direita, tido como moderada, e submetê-la a seus propósitos truculentos e antidemocráticos. Não se sabe quanto tempo essa força durará, mas até que expire, continuará a distorcer as causas liberais e a acarretar imensos prejuízos ao bom debate. Aí eu estava mesmo no computador, digo, vou ver o que é que disse do assunto, desse ato, o meu amigo Roberto Freire, que é pernambucano, mas atualmente mora em Brasília. No X, do qual é um frequentador assíduo, o Roberto Freire disse o seguinte: a demonstração que o bolsonarismo está vivo, imobilizado, nos traz graves preocupações de que as forças extremistas e neofascistas continuam aí a crescerem aqui entre nós, tal qual no mundo. O que imaginávamos fazer para barrar esse crescimento e efetivamente derrotá-los, infelizmente, não está acontecendo. É um dos fatores fundamentais para que isso esteja ocorrendo. Se deve, apesar da vitória com a eleição de Lula, não termos um governo que promova uma política democrática que enfrente e combate com êxito o neofascismo. Ao contrário, há uma certa radicalização na política oficial e uma quase total hegemonia petista na gestão, em especial na nossa política externa, com uma aproximação totalmente contrária aos nossos interesses como nação democrática, com tudo que é ditadura mundo afora. E ditaduras que pouco importa se são de esquerda ou de direita, ou se são teocráticas, mas todas reacionárias, repressoras, militaristas e algumas fundamentalistas, adeptas de uma guerra total contra direitos humanos e valores de nossa cultura ocidental. Urge uma tomada de consciência que o combate ao fascismo se dá em plena e total afirmação democrática em todos os campos da atuação e nunca misturando parceiros e menosprezando a Frente Ampla Democrática. Eu queria também citar uma frase do Felipe Moura Brasil, que é o editor-chefe do Antagonista e da Cruzoé, que diz o seguinte: Bolsonaro se elegeu graças a Lula, que foi ressuscitado com a ajuda de Bolsonaro, que teve sua manifestação turbinada por falas de Lula, como antecipamos no Papo Antagonista. Um
sempre dando uma forcinha voluntária ou involuntariamente ao outro, enquanto o Brasil fica no buraco. E Diogo Mainardi, de Não é Imprensa, diz o seguinte: Lula, o quadrilheiro antissemita, ressuscita Bolsonaro, o mentecapto golpista. Eu confesso a vocês que eu tinha esperança de que os malfeitos por parte dos políticos corruptos, dos dois lados, da esquerda e da direita, do governo e da oposição, que obtiveram perdão contando com a complacência dos adversários. Bolsonaro ajudando o Lula e o Lula ajudando o Bolsonaro. Como disse o Felipe, eu cheguei até a cunhar uma expressão que era o bolsolulismo, né? O Bolsonaro fazendo o jogo do Lula e o Lula fazendo o jogo do Bolsonaro, mesmo quando se combatem. Porque um interessa ao outro, porque um sabe que o candidato favorito para derrotar é o outro. Tanto o candidato que pode derrotar, que o Lula pode derrotar facilmente é o Bolsonaro, como vice-versa. Minha esperança caiu por terra quando eu tomei conhecimento da pesquisa Datafolha mais recente, que tem um número impressionante. 90% das pessoas que votaram em Bolsonaro continuam, não se arrependeram disso. Da mesma forma que 90% das pessoas que votaram em Lula não se arrependeram disso. Ou seja, a única força política hegemônica no Brasil hoje é exatamente a polarização entre Lula e Bolsonaro, o que tornará eterno, graças ao Fernando Henrique, que quando o presidente criou essa figura da reeleição eterna, uma espécie de patrono dessa polarização, apesar de se dizer inimigo, né? Pois essa polarização, meus amigos, se manifesta inclusive aqui. A leitura dos comentários as minhas manifestações aqui no YouTube, ou na Cruzoé, ou no Antagonista, já é suficiente para eu constatar que me enganei. As grandes massas do lado dos vencedores ou dos vencidos não resistem aos solos da flauta dos encantadores de serpentes sem tomar conhecimento do veneno dessas serpentes. Porque eu vivo cansado de dizer, o Brasil está caminhando para se tornar uma Índia, uma sociedade de castas. De um lado ficam os privilegiados, os políticos, os magistrados, os funcionários públicos de alto cargo, né, o oficialato das Forças Armadas e das polícias militares, e o empresariado, que é a chamada elite econômica, né? Do outro lado, a população que carrega o peso, que paga os impostos que eles gastam em bilhões, né? Que somos nós, os trabalhadores do Brasil, aqueles que produzem alguma coisa e que vivem agora assolados pelo desemprego e pela incapacidade gerencial dos estados, dos municípios e da União. Os devotos não aceitam ter seus credos desafiados, nem seus santos de pau oco de devoção criticados. Como disse muito bem o Felipe Moura Brasil, que eu acabei de citar, quem acabou com as instituições de combate à corrupção no Brasil não foi o Lula, nem foi a esquerda, não. Foi o Bolsonaro e a direita. Para proteger os filhos e aliados praticantes da chamada raçadinha, ou até mesmo, segundo denunciam seus inimigos, algumas milícias, né, e criminosos, profissionais do crime, né, mas também para tornar elegível, portanto derrotável, o seu adversário favorito, no caso, um adversário de esquerda, no caso, o Lula. Embora eu sempre, quando escrevi aquele livro, o que sei de Lula, já falava que o Lula nunca foi de esquerda, mas o Lula segue religiosamente os ditames da mulher Janja e do ex-chanceler e atual manda-chuva na política internacional, que é o Celso Amorim. Bom, esse assunto tratado, eu quero falar das consequências dessa admiração, desse endeusamento. Eu vivo cansado de ler aqui o seguinte: eu leio coisas opostas sobre mim mesmo. Os bolsonaristas me chamando de lulista, faz o L, né? E os lulistas me chamando, mas foi o bandido que fez isso, foi o bandido que fez aquilo, que você apoiou o bandido, e agora você critica o Lula e tal.
porque eles não admitem crítica, eles não admitem criticar nem que os seus deuses, os seus heróis, de fato, heróis de fezes, né? Em figuras mitológicas e sempre dispostos a serem perdoadas. A consequência disso é dramática e eu vivo diariamente quando eu saio de manhã para comprar pão e cruzo com brasileiros dormindo na calçada da minha rua. Hoje eu li, agora no computador, um recente levantamento realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, revelou que o Brasil possui hoje cerca de 261 mil pessoas vivendo nas ruas. Notavelmente, apenas na cidade de São Paulo, uma em cada 4 pessoas nessa condição pode ser encontrada. Comparando com os dados levantados em 2012, ou seja, há 12 anos, né, o número atual é 20 vezes maior. Na época, o Brasil contabilizava 12.775 pessoas nesta condição. Por falar em número, eu tenho lido aqui muitos comentários me esculhambando, porque eu registrei que 363 Yanomamis morreram em 2024, contra 343 em 2023, ou seja, no primeiro ano do governo Lula morreram mais Yanomamis do que no último ano de Bolsonaro, que é sempre acusado de ser, e né? Basta lembrar no caso da Covid, né? Quando os lulistas falam que eu defendo o Bolsonaro, eles não acompanharam na certa toda a campanha que eu fiz contra o governo Bolsonaro, em cima principalmente da questão da Covid, do isolamento social, essa coisa toda. Pois é, então aí também da mesma forma que os outros ignoram os comentários que eu estou fazendo agora. Esse comentário que eu estou fazendo agora é o seguinte: qualquer um, direita ou esquerda, Lula ou Bolsonaro, qualquer um índio Yanomami morto de fome, denuncia a indiferença, a omissão e a incompetência, a maldade e a canalice desses governantes. Tá? Um índio, porque é impossível com uma máquina de Estado que sustenta uma economia desse tamanho, no Brasil, nababos de toda espécie, não possa evitar a morte dos índios e a extensão. Isso é genocídio, senhores lulistas. Genocídio é o que acontecia com o Bolsonaro, com os Yanomami, e que acontece hoje no governo Lula. E a senhora Sônia Guajajara, do alto da sua santa ignorância, vai dizer que isso não se resolve num dia. Resolve numa hora. É só alimentar os índios. O que é que você faz para evitar que um índio morra de fome? Leva comida para ele. Qual é a dificuldade que essa senhora ou esse governo Lula tem para levar para evitar? Então é o seguinte, vamos combinar isso, cada índio Yanomami que morrer, cada originário Yanomami que morrer, o culpado é sempre o governo de plantão, no estado de Roraima, em Brasília, na cidade de São Paulo, etc. E né, com essa disposição de denunciar essa canalice, que eu termino esse vídeo hoje, desejando para você que abra sua mente, que ilumine o seu coração e veja que nós estamos mal, seja na direita, seja na esquerda. E que, como diz o meu amigo Jossi Góes, não há mais ditadura de esquerda no mundo, só há ditadura fascista. É o caso de Vladimir Putin, que mata seus inimigos, confirmando uma velha tradição russa, antes de Stalin até, dos czares, e todos os outros, Fidel Castro em Cuba, Nicolás Maduro na Venezuela, Agostinho dos Santos, Zé Eduardo dos Santos, de Angola, cuja filha Isabel é a mulher mais rica da África, num país paupérrimo. E quero deixar esse sinal de luto neste dia em que morreu um queridíssimo
amigo meu de adolescência, meu companheiro no Cine Clube Glauber Rocha em Campina Grande, grande jornalista, grande ser humano, Aguinaldo Almeida. Deixo aqui o meu abraço, e abraço da Isabel, para a Naná Gouveia, a viúva, e o Aguinaldo era uma flor de pessoa, e que esteja onde ele estiver no céu, vai estar lá perfumando o ambiente onde ele estiver. E eu fico aqui me despedindo de você, direto ao assunto. Em té!